paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vinda a este terceiro vídeo da série Jornada da Vida. Nós temos na tela a imagem que nós estamos usando, né, para representar o que nós estamos falando nesse vídeo, né, que nós temos a mulher adulta, temos a criança e temos o carro, né, na estrada, e a estrada ali vai representar a nossa jornada aqui na Terra e o carro representa a nossa vida. E no primeiro vídeo nós falamos que se a gente tem feridas abertas e ainda não foram curadas, quem está dirigindo, né, quem está no volante desse carro é a criança ferida na maior parte do tempo. E no segundo vídeo nós falamos sobre alguns comportamentos, né, da mulher, né, que tem feridas emocionais abertas. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o caminho da cura. Eu coloquei algumas coisas aqui no rascunho para poder eu não me perder e me lembrar de tudo que eu preciso falar, né? E no assunto de hoje nós queremos falar, né, sobre essa cura. E o Senhor Jesus, o desejo dele é nos curar, e ele está pronto para isso, mas a gente precisa dar o primeiro passo, a gente precisa ter essa consciência de que nós temos quais feridas, e nós decidimos trilhar esse processo, né? Lembrando que a cura é um processo, ela não termina, né? A gente começa e não para mais. E a gente sempre vai ter que estar fazendo essa sondagem, essa checagem, e sempre cuidando, né? A gente vai mexer nas feridas do passado com consciência, e a partir daí, quando a gente vai trilhando essa jornada de cura, a partir de então, a gente vai cuidando sempre, né, fazendo a administração das nossas emoções, para que a gente não venha mais sofrer com feridas emocionais. A gente já vai aprender ali a administrar, para na hora que vem, né, as adversidades da vida, situações inesperadas, a gente sabe administrar. Então, é um processo, não termina. Enquanto a gente está vivendo no modo automático, a gente não tem a consciência disso, mas a partir do momento que a gente tem essa consciência, a gente começa a trabalhar a nossa área emocional, a gente vai vendo que não para, é um processo contínuo. Enquanto a gente está nessa terra, a gente vai estar nesse processo, nessa jornada de cuidado com a nossa alma, né, com as nossas emoções. E se você, né, se viu nos comportamentos que a gente falou no segundo vídeo, né, tenha certeza que o Senhor quer te curar, Ele quer te ajudar, e o primeiro passo para isso é reconhecer. A gente precisa reconhecer e querer a cura, né, querer fazer o que precisa ser feito, né, para receber do Senhor essa cura. Então, a gente pode observar que a maioria das pessoas, elas tentam resolver os conflitos, né, os conflitos emocionais, se culpando, ou culpando outras pessoas, ou se afastando das pessoas, né, e esse não é o caminho. O nosso objetivo aqui é trilhar um caminho eficaz, e é o caminho do reconhecimento, né, de que eu tenho uma ferida e que eu preciso acolher, eu preciso cuidar, eu preciso tratar, eu preciso cuidar e preciso, né, buscar essa graça do Senhor, né, buscar essa cura. Então, a gente começa reconhecendo e a gente já vai orando conscientemente, a gente vai orando intencionalmente, pedindo ao Senhor que nos ajude nessa cura. E quando a gente dá nome para as coisas, fica muito mais eficaz a nossa oração. Então, eu vou ler aqui para vocês um resumo, né, sobre as 5 principais feridas emocionais, e os sintomas, né, e os comportamentos, a possível origem na infância e o impacto na vida adulta. Então, vamos começar com a rejeição. Os sintomas e comportamentos: baixa autoestima, autossabotagem, medo de não ser aceito, tendência ao isolamento, perfeccionismo extremo. Isso são alguns dos comportamentos. Origem na infância. Pode ter surgido quando a criança se sente indesejada, ignorada ou criticada excessivamente pelos pais ou cuidadores. Impacto na vida adulta. Dificuldade em confiar nos outros, medo de relacionamentos, sensação de não pertencimento, necessidade de aprovação constante. Esses são alguns impactos na vida adulta. Próxima ferida. Abandono. Sintomas e comportamentos. Medo da solidão, dependência emocional, carência afetiva, apego excessivo ou dificuldade de se apegar. Então, sempre é um extremo, né? Ou é apegar demais ou não se apega nunca. Então, é um sintoma de ferida de abandono.
E pode ter surgido quando a criança sente que não tem apoio emocional ou físico suficiente, como pais ausentes ou emocionalmente distantes. Então, isso aqui pode surgir tanto com pais que abandonam os filhos, pais que estão sempre trabalhando e a criança estão sempre sozinha ou com outra pessoa. Também pode acontecer com pais presentes fisicamente, mas que eles são emocionalmente distantes. Nunca se importa com a criança, não para ouvir, não para dar atenção, para brincar, para ter um tempo de qualidade ali com a criança. Então, a criança também pode sentir esse abandono mesmo com os pais presentes, pertinho, dentro de casa, todo o tempo, mas que emocionalmente ali são distantes. E como isso impacta na vida adulta. Relacionamentos instáveis, essa pessoa, né? Sintomas e comportamentos. Medo da solidão, dependência emocional, carência afetiva, apego excessivo ou dificuldade de se apegar. Então, sempre é um extremo, né? Ou é apegar demais ou não se apega nunca. Então, é uma ferida de abandono. Tem relacionamentos instáveis, medo de ser deixado, é um medo constante da pessoa ser deixada, né? Abandonada de novo. Busca constantemente por atenção e validação. Então, eu quero destacar que isso não é uma regra para todo mundo. Depende do contexto da pessoa, do ambiente que ela foi criada, de como aconteceu, de como ela interpretou. Então, não é que vai ter todos os sintomas numa pessoa para ser ferida de abandono. Não, ou de rejeição, que é a que a gente já falou, as duas que a gente já falou aqui. Vai depender muito da situação, da circunstância daquela criança, né, de como ela interpretou a situação. Aí vão surgindo os sintomas e também isso vai depender de como vai impactar na vida dela adulta. Ferida de traição. Comportamentos: desconfiança, controle excessivo, medo de ser enganado, ciúmes, dificuldade em delegar e confiar. Pode ter surgido quando a criança se sente enganada ou traída por figuras de autoridade, como promessas não cumpridas ou instabilidade familiar. Olha para você ver que a ferida de traição não é só quando acontece, né, mais velho, com cônjuge ou com amizade, né? Desde a infância, isso pode já trazer marcas na vida da criança e isso também pode impactar na vida dela depois de adulta e ela vir a sofrer as reafirmações dessas traições com amizades, namorados, casamento, enfim, como isso impacta na vida adulta. Tendência a controlar tudo, a pessoa tem ali a tendência a controlar tudo, dificuldade em perdoar, relações baseadas em desconfiança e vigilância. Essa vigilância aqui a pessoa está sempre investigando o que o outro está fazendo, ela está sempre procurando ter uma forma de controle, né? E tem pessoas que vai ser excessivamente controladora e tem pessoas que vai ficar ali no meio termo, né? Então, igual eu falei, vai depender muito do contexto da pessoa, né? Não é uma regra para todo mundo. Nem todo mundo vai ter os sintomas iguais, né? Mas aqui só para a gente ter uma noção. Feridas de injustiça, comportamentos, né? Rigidez, perfeccionismo, tendência ao autoritarismo, dificuldade em expressar emoções. Pode surgir, né, desenvolver em um ambiente onde há regras rígidas, falta de reconhecimento ou comparação constante. Nossa, isso aqui é terrível. Comparação constante. Quem nunca sofreu, né, com comparações? Como isso impacta na vida adulta? A pessoa tem dificuldade em se permitir errar, cobrança excessiva de si e dos outros, né, uma pessoa que cobra demais a si mesmo e aos outros, e busca constantemente por reconhecimento. O impacto é grande. Vamos para a última, que é a ferida de humilhação. A pessoa, né, com a ferida de humilhação, tem muito sentimento de vergonha, medo de julgamento, autodepreciação e busca agradar os outros todo o tempo, né? Então, a ferida de humilhação vai gerar isso, né? Além da pessoa ter aquela vergonha excessiva, né? Aí já vem, às vezes, gerando mais e mais situações, a pessoa é extremamente tímida, isso vai ter a ver com isso, com a identidade da pessoa. É diferente da pessoa ser introvertida e extrovertida, né? Essas são as personalidades, né? Introvertida ou extrovertida. Então, uma pessoa introvertida, ela é mais quietinha, mais caladinha, só que ela não tem vergonha de se expressar quando ela tem oportunidade, ela não tem ali
aquele horror, né, a se apresentar, igual é uma pessoa tímida com vergonha excessiva. Aí a pessoa vai lá, tem gente que desmaia, passa mal, se precisar apresentar um trabalho na escola e tudo, então isso aqui já é um extremo, né? Já não acontece com a pessoa introvertida, ela vai ter um pouquinho de dificuldade ali, ela vai evitar, né, porque não é natural, evitar e se expor, mas se ela tem uma oportunidade, ela vai conseguir falar e passar aquilo que ela tem que passar. Já a pessoa que tem a ferida de humilhação, que ela vai ser excessivamente vergonhosa e tímida, ela já vai ter essa barreira ali e não vai conseguir. Então, por isso que a gente deve se atentar, principalmente nós que somos mães, se atentar para os nossos filhos. Se os nossos filhos estão com muita vergonha, muita timidez, aquela que você vê aquilo ali que está passando dos limites, aí você já tem que verificar essa questão de identidade na criança. Nós temos essa responsabilidade, nos curar, né, para que a gente consiga ser instrumento também de cura na vida dos nossos filhos, ou evitar que eles tenham essas feridas, né, porque a gente não vai conseguir evitar que os nossos filhos sofram algum trauma, só que a maneira que nós vamos conduzir a situação vai determinar se eles vão carregar essas feridas ao longo da vida deles, ou se aquilo vai ser algo, né, que a criança vai sofrer, e um trauma, e a gente vai conseguir ajudar a criança a lidar com aquela situação para que aquilo seja uma ferida cicatrizada e não algo que vai se estender pela vida adulta, para que eles passem pelo que a gente está passando agora, né? Dessa fase de consciência, de busca por cura e tudo mais. Então, vamos se atentar, né, para isso. Pode surgir, né, na criança quando ela é exposta a críticas excessivas, ridicularização ou constrangimento público. Então, assim, eu vi isso muito isso na minha infância, né, de crianças, né, adultos com brincadeiras assim, discretas com as crianças, a criança não sabe lidar, porque ela é imatura. Aí a gente vê assim, que deixa de ser enjoado, deixa de ser chato, é só uma brincadeira, é só isso e aquilo, mas a criança está ali se sentindo invadida, exposta, ridicularizada, né? E ela está ali passando por um constrangimento, isso é um trauma para a criança. E se não é tratado, isso vai virar uma ferida de humilhação. E aí, como isso vai impactar na vida adulta, né? A pessoa vai ter medo de se expor, vai sofrer com baixa autoestima e vai ter uma tendência a se anular para evitar críticas. E ela vai ter dificuldades em impor limites. É forte, né? E quando você tem essas feridas todas juntas, meu Deus, é uma tragédia. Mas o Senhor Jesus quer nos curar. E ele só precisa que nós tenhamos essa consciência e abrimos a porta para ele entrar. Amém? Por isso eu quis deixar aqui para vocês esse resumo, para que vocês consigam identificar mais ou menos aí qual o comportamento que vocês estão tendo. Se vocês estão, né, nessas descrições que eu descrevi sobre o impacto na vida adulta, se tem algum desses que está presente aí na sua vida, para que você seja mais assertiva nas suas orações e também no passo a passo que você vai decidir trilhar para buscar essa cura. Então, eu estou olhando aqui porque eu estou vendo meu rascunho que eu fiz. Quero compartilhar com vocês agora as 3 verdades sobre a cura. Primeira verdade, Jesus cura pessoas reais e não personagens. Então, assim, se você é uma mulher que está sempre se fazendo de forte, se você tem aquela casca grossa, né, de estar sempre se demonstrando uma pessoa forte, uma pessoa guerreira, que vai, que resolve, que isso, que aquilo, que eu sou forte, que eu aguento, então você está em um personagem de uma pessoa forte, só que lá dentro do seu interior você sabe as dores que você carrega, o Senhor Jesus, ele sabe as dores que você carrega e ele quer te curar. E por que isso ainda não aconteceu? É porque precisa desse processo de reconhecimento e de esse passo de decisão de você querer essa cura. E como eu tenho dado um exemplo sobre a nossa alma ser comparada com uma casa que tem vários cômodos. Então, tem alguns cômodos, principalmente esses que são mais traumáticos, que são coisas sofridas que a gente passou na infância, situações difíceis, a gente não quer lidar com isso, a gente quer esquecer. Então, a gente trancou essa portinha, esse cômodo, e não deixa ninguém entrar. Inclusive o Senhor Jesus, ele não tem permissão para entrar lá. E ele só vai entrar no dia que a gente abrir essa porta e convidar ele para entrar. Então, a segunda verdade é sobre isso. Para ser curada, né, para uma ferida ser curada, ela precisa ser tocada. E a gente quer esquecer, a gente quer fugir, a gente não quer lembrar. E aí, né, onde o Senhor Jesus não tem liberdade para trabalhar e trazer cura e restauração para essa área. Então, esse aqui é a segunda verdade, né? Nós precisamos parar de se sentir fortes, né, e se tornar vulnerável para aquele que pode resolver as nossas situações. Porque às vezes nós temos uma
um mau hábito de estar desabafando com as pessoas, falando para as pessoas, às vezes errado, porque não tem problema nenhum, é até aconselhável que a gente tenha alguém de nossa confiança para poder conversar e se aconselhar, mas o padrão não é esse que acontece. Geralmente a gente procura conversar sobre as nossas dores com pessoas que estão sofrendo dores também, e elas não têm condições de nos aconselhar. E nós também não temos condições de aconselhar essa pessoa a respeito dessas áreas feridas, porque nós estamos enxergando a vida através das nossas dores. E aí, por isso que a gente não tem nenhum avanço. Agora, o que nós devemos fazer é ter essa decisão de se deixar ser vulnerável para aquele que pode resolver as nossas causas, né? Abrir a porta e falar, Senhor Jesus, eu tenho uma ferida de humilhação. Senhor, eu descobri, né? Eu tenho consciência de que eu estou ferida, né? Que eu tenho uma ferida nessa área e eu preciso de cura.